Fala, cabeção, beleza? Este é o nosso primeiro vídeo de uma série de 100 dicas. Isso mesmo, 100 dicas, 100 rapidinhas de língua portuguesa. Serão 100 rapidinhas. A primeira rapidinha de hoje é sobre artigo. Vamos tratar de todas as classes de palavras, as classes morfológicas. A primeira classe de hoje é sobre artigo. Você sabe o que é um artigo? Artigo é uma classe de palavra variável, que varia em gênero, número, e esse artigo, ele chega para trabalhar em função de um substantivo, beleza? Então, artigo é uma classe de palavra variável, varia em gênero e número, correto? Quais são os gêneros? Masculino, feminino. Número, singular, plural. Além disso, nós temos artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido é aquele que, no contexto, a coisa está definida, determinada, especificada. Os artigos definidos são a e o. No plural, as e os. A, feminino, e or, masculino. As, feminino, plural, e os, masculino, plural. O artigo, ele está sempre acompanhado do substantivo. Isso é importante você lembrar. Se encontrou um artigo na frase, na sentença, na oração, isso significa que à frente virá uma classe de palavra de substantivos. Ou alguém substituindo um substantivo. Neste caso, se o artigo está acompanhando um núcleo, que não é um substantivo, é uma outra classe de palavra qualquer, essa palavra será classificada como substantivo. Por quê? Porque ela está no lugar de um substantivo. Então, ela substitui um substantivo. Porque o artigo foi criado para acompanhar um substantivo. Se não é um substantivo que está ali, é uma outra classe, então essa outra classe vai exercer a função de substantivo. Por isso que nós temos adjetivo substantivo, pronome substantivo e verbo também substantivo. Ou seja, um verbo exercendo a função de um substantivo, porque ele está no lugar de um substantivo. Outra dica importante sobre o artigo. Além do artigo chegar para definir, especificar algo do nome, como algo determinante ou indeterminado, ele vai exercer uma função sintática. Mas antes disso, vamos falar dos artigos indefinidos. Artigos indefinidos. Uns. Uma, uns. Uma, feminino singular. Umas, feminino plural. Um, masculino singular. Uns, masculino plural. E qual é a função sintática, professor, que um artigo vai exercer na oração? Sintaticamente, o artigo só pode trabalhar como a função sintática de adjunto adnominal. É um adjunto adnominal porque está junto do nome. Quem é o nome? Substantivo. Junto do nome, do núcleo da oração, do núcleo do sujeito. Por isso que ele é um adjunto adnominal. Ad, junto, nominal, adjunto, junto, nominal, adjunto do nome, nominal de nome. Quem é o nome? Substantivo. Por isso que a classificação é adjunto adnominal. Portanto, o artigo definido ou indefinido só pode exercer a função de adjunto adnominal, trabalhando para o núcleo da sentença, para o núcleo da oração ou para o núcleo do sujeito. Essa foi a primeira rapidinha de hoje. Fui!